Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de teoria de conjuntos. Hoje nós vamos falar de um dos conceitos mais importantes em toda a matemática, que é o conceito de função, que é um mecanismo formal em que nós somos habilitados a conectar dois conjuntos, duas filosofias ou, enfim, quaisquer duas coisas que você possa conectar com algum sentido, com algum significado razoável dentro do contexto matemático, será feito via função, né? Pelo menos dentro do contexto de teoria de conjuntos. E aí, provavelmente você que está estudando essa playlist, que está aqui me acompanhando, já viu o que é uma função, já viu o exemplo de funções. Então, o meu objetivo aqui não é apresentar noções intuitivas ou alguns exemplos corriqueiros de funções, apesar de que a gente vai fazer alguns exemplos. Mas, assim, o meu objetivo nessa aula é fundamentar o conceito de função como um conjunto. Lembra que na primeira aula nós nos perguntamos sobre algumas questões ontológicas, né? Então, o que são funções, o que são polinômios, o que são esses vários entes matemáticos? E aí eu falei que seria muito bom se a gente encontrasse uma coisa que seria uma noção primitiva, e aí em termos dela a gente se refere às demais. Então é isso que vai acontecer na teoria de conjuntos. Tudo vai ser algum conjunto com alguma propriedade específica. No caso de função, ela vai ser um tipo especial de um conjunto em que agora, com as ferramentas que nós desenvolvemos até aqui, nós temos condições de elencar e apresentar esse conceito agora de maneira fundamentada. Tudo bem? Então vamos começar a fazer isso. Antes de falar de funções, a gente vai falar o que é uma relação de maneira bem, eu não diria superficial, mas assim, a gente vai só apresentar a definição de relação. Eventualmente a gente vai voltar mais à frente a falar de outros tipos de relações. A função vai ser um tipo específico de relação. Na verdade não é bem uma relação, formalmente dizendo, mas na definição de função aparece o termo relação, mas depois a gente vai explorar outros tipos de relações, por exemplo, relações de ordem, relações de equivalência e outros tipos de relações que aparecem no contexto de matemática. Tá bom? Então aqui a gente começa com algumas definições. Eu já trouxe a maioria escrita aqui para a gente ganhar um tempo, que é o seguinte. O que é uma relação? Então a primeira coisa que a gente tem, nós vamos fixar dois conjuntos, A e B, e aí eu vou definir o que é uma relação entre A e B. Existe uma definição mais geral do que é uma relação sem estar vinculado a dois conjuntos primariamente. Esses conjuntos vão surgir depois. Mas eu prefiro abordar o conceito de relação. Para nós aqui vai ser mais interessante já definir o que é uma relação entre dois conjuntos. Que uma função vai ser algo parecido com isso. Então nós vamos dizer que R é uma relação entre A e B, se R é um subconjunto do produto cartesiano de A com B. Certo? Bem razoável, essa definição está inteiramente fundamentada em termos de um conjunto. Tudo bem? A gente sabe o que significa um subconjunto, certo? Então, isso daqui está definido em termos, em termos conhecidos da nossa linguagem. Tá? Então, nós temos uma fundamentação completa nesse sentido, nessa definição. Essa definição não é uma noção primitiva, então a gente consegue definir ela em termos de um outro que já foi apresentado anteriormente. Tá? E aí, no caso específico em que esses dois conjuntos forem o mesmo, a gente vai dizer que essa relação é uma relação nesse conjunto. Então, por exemplo, quando A é igual a B, a gente diz que uma relação entre A e A é uma relação em A. Tá? Mais pra frente eu vou procurar, a gente vai explorar mais esse conceito de relação em outros casos. Mas aqui a gente vai querer trazer isso logo para o contexto de funções. Só uma notação clássica que a gente usa bastante é que quando eu tenho A e B conjuntos e R uma relação entre A e B, uma maneira de você dizer que A está relacionado a B, ou seja, é dizer que o AB pertence a R. Já que o R é um subconjunto do A cartesiano B, a natureza desses elementos é formada por pares ordenados, né? A natureza dos elementos de R é uma natureza de par ordenado. E aí você vai dizer que dado um A em A e B em B, A está relacionado a B por R, ou A, R, B, se AB pertence a R. Então é uma maneira formal de você dizer que um elemento A está relacionado a B por essa relação R. Tudo bem? Quando R, por exemplo, for uma relação de ordem, esse Rzão vai ser trocado, por exemplo, por uma A menor ou igual a B. Então, por exemplo, as relações de ordem vão ser exemplos de relações nesse sentido aqui. A própria ordem, ou ordem parcial, ou quase ordem, num conjunto, vai poder ser definida nesses termos que a gente vai fazer um pouco mais para frente. Tudo bem? Então, só uma anotação
que a gente nem vai usar muito agora, mas que é tão clássica que falar de relação sem definir essa notação ficaria alguma coisa faltando. Então vamos logo definir o que é uma função, certo? Lá no cálculo vocês já estudaram funções, né? Assim, em geral vocês, de maneira ingênua, vocês enxergam, nós nem enxergamos, porque eu também, nós eventualmente usamos essa abordagem, especialmente quando a gente está num contexto de cálculo diferencial, é que uma função basicamente é uma lei que associa cada elemento de um conjunto no outro, né? Isso costuma ter até algumas ilustrações desse tipo, né? Você tem aqui o conjunto A, você tem aqui o conjunto B, e aí você tem aqui os elementos de A, e aí cada elemento de A está associado a cada elemento de B dessa forma, podendo ter até repetição, assim, né? O que importa é que cada elemento daqui está associado a um único elemento daqui. Então a gente vai tentar formalizar isso com a linguagem de teoria de conjuntos. Tudo bem? Então nós vamos dizer que f, é uma notação clássica para função, é uma função de A em B, fixados dois conjuntos, se a natureza de f for o seguinte, ó, ela é um par ordenado, em que o primeiro elemento é um par ordenado, tá? Que é formado exatamente por esses dois conjuntos, e o segundo elemento é uma relação entre A e B. Depois de você definir a noção de tripla ordenada, poderia definir assim também. Só que para definir a noção de tripla ordenada, é legal você já ter a noção de função definida. Então eu vou evitar trabalhar com a noção de tripla ordenada aqui, porque senão a gente teria que criar uma certa identificação entre coisas desse tipo. Ó. Onde que eu coloco a vírgula? Será que isso aqui é a mesma coisa? Formalmente não é, né? A partir da teoria de conjuntos não é a mesma coisa. Por mais que essas coisas tenham uma certa similaridade, mas isso não é exatamente a mesma coisa no sentido ontologicamente falando. Tudo bem? Então, para evitar isso, não tem problema. A gente pode falar de um par ordenado formado por um par ordenado e o R. Não tem problema. Ó. Se eu tenho A e B, nós já vimos que o axioma do par me permite definir o par ordenado como uma consequência. Né? Não é exatamente isso o axioma do par, mas ele me permite definir o par ordenado, que nós já vimos que tem algumas propriedades. E aí esse par ordenado pode ser reunido como uma das componentes ou uma das coordenadas desse novo par ordenado, onde a segunda coordenada é uma relação entre A e B, ou seja, entre os conjuntos que a função f conecta, digamos assim. Só que essa relação ela não é qualquer relação, ela satisfaz uma certa propriedade. Tá? Essa relação vai satisfazer essa propriedade que para cada x pertencente a A, vai existir um único y pertencente a B, que é isso que a gente está procurando, né? Tal que o x está relacionado a y. Ou seja, formalmente dizendo, tal que o xy pertence a R. Não é bem formalmente, né? Em termos de sinônimos, já que nós já definimos essa notação aqui. Tudo bem? Então essa condição define essa nossa ideia do que é uma função que a gente já vinha trabalhando há muito tempo. Tá? E aí eu esqueci de colocar aqui uma coisa interessante, mas assim, só para fechar esse último parágrafo, como para cada x existe um único y pertencente a B, determinando que uma propriedade seja satisfeita, essa unicidade nos permite definir uma notação bem definida, que é esse f de x. Tá? Então, para cada x pertencente a A gente vai denotar por f de x em B, né? Esse cara está em B, ou o único elemento de B, não precisa, né? Já está aqui. F de x, ou o único elemento de B, tal que x, f de x pertence a R. Essa unicidade na definição faz com que essa notação esteja bem definida, certo? E aí a gente prova rapidinho, eu poderia ter colocado aqui, mas eu esqueci, mas é importante para as coisas que a gente vai fazer hoje. A gente consegue provar rapidinho que nesse contexto, a gente consegue provar que o R com essa linguagem é igual a esse conjunto aqui, ó. XY pertencente a AB, que é um conjunto que pode ser definido a partir do axioma da compreensão. Tais que o Y é f de x, uma vez que a notação f de x está bem definida. Tá? Isso aqui é uma afirmação que a gente consegue provar a partir dessa definição. Tudo bem? Esse conjunto aqui está bem definido. Tá? É o conjunto, ou seja, o axioma da compreensão tem que ser aplicado num conjunto específico. Eu estou pegando o produto cartesiano que existe, já provamos isso. E aí ele é formado pelos elementos que estão no produto cartesiano, para os quais, para ser um pouco mais formal, né, nesse momento aqui, pelo menos, a gente deveria enunciar assim, né, Z para os quais existe um X pertencente a A com o... Aí eu posso até aplicar o axioma da substituição, na verdade. O Z é igual a XY, ou assim, Z igual a XY,
Na verdade tem que ser um pouquinho melhor aqui. Existem x pertencente a A e existe um y pertencente a B com z igual a xy e o y igual a f de x. Isso aqui é o famoso, depois de definido o conceito de função, isso aqui é o gráfico da função f, né? Então, e isso aqui, ó, a gente viu no axioma da substituição que a gente pode reescrever esse conjunto assim, né? Esse único elemento que satisfaz aquela propriedade do axioma da substituição pode ser colocado aqui, ó, xy pertencente a esse conjunto, tais que essa propriedade aqui é satisfeita. Essa é a propriedade principal, né? O y, a segunda coordenada, está em função da primeira. Então, assim, essa igualdade aqui é ok, tá? Isso aqui é só uma questão de notação. Essa igualdade é só uma notação para isso daqui. Agora, a gente quer provar essa igualdade. Deixa eu colocar de amarelo. A gente quer mostrar que isso é igual a isso. Então, vamos mostrar. Eu vou chamar esse conjunto provisoriamente de S, tá? Então, chame isso daqui de S. O axioma da substituição nos diz que esse conjunto está bem definido. Eu quero mostrar primeiro que o R está contido em S. Como é que a gente prova isso? Vamos pegar um elemento aqui em R. Seja Z pertencente a R. Bom, como o R está contido no produto cartesiano, então esse Z está no A cartesiano B, né? Então Z pertence ao A cartesiano B. E pela definição desse conjunto, pelo que nós vimos, né, ele satisfaz essa propriedade. Vão existir então o X em A e o Y em B, para os quais o Z é XY. Tudo bem? Agora o Z pertence a R, né? Agora esse X pertence a A, ó, como o X pertence ao A, então existe, pela notação que nós definimos ali, existe um único f de x pertencente a B, tal que o x f de x pertence a R. Agora, olha só, o Z pertence a R também, certo? O Z pertence a R e o Z é XY, com o Y pertencente a B. Então eu tenho o Y pertencente a B, tal que o XY pertence a R, e eu tenho o f de x pertencente a B com o xf de x pertencente a R. Pela unicidade do f de x, é necessário então que o y seja igual a f de x. Então, esse z, ó, o z é xy e o y é f de x. Então, ele satisfaz a condição para que ele esteja nesse conjunto S. Então, isso daqui implica que o z pertence a S. Bem tranquilo. Agora, volta. Deixa eu continuar fechando esse argumento lateral aqui. S está contido em R. Então, se a gente pega um elemento em S, qualquer, qual é a definição? Ele é um elemento da forma XY, assim. Z é igual a XY, com X pertencente a A, Y pertencente a B, e o Y igual a f de x. Só que o f de x é o único elemento tal que o xf de x pertence a R. Tá? Então, é claro, assim, pela definição da notação f de x, isso daqui acontece. Ó. Uma das consequências da definição dessa notação é que o x, f de x, pertence ao R. Só que ó, o y é f de x. Então, o z, que é o xy, que é o xf de x, pertence ao R. Então, a gente pegou um z em S qualquer e mostramos que ele está em R. Tá? Então, a gente tem a igualdade desejada. Tá? Então, essa igualdade aqui está demonstrada. Então, isso vale para qualquer função. A gente vai usar muito isso agora. A relação que define a função, que é um subconjunto do produto cartesiano, pode ser dada exatamente por essa... Ela pode ser apresentada compreendida dessa forma. Isso vai ser muito útil para a gente estabelecer algumas coisas clássicas de funções, para que a gente passe a olhar para funções em termos de que a gente vai chamar de domínio, contra domínio e sua lei de formação. Aqui, por exemplo, a gente vai definir essas terminologias. Por exemplo, é muito comum denotar uma função entre A e B, definida dessa forma, com essa notação clássica, f de A em B. Ou, de maneira mais completa, essa daqui, ó, que aqui em cima é a função como um todo, isso daqui é o que a gente vai chamar de domínio de f. Ó, o conjunto A é o denominado domínio da função, é onde você vai tomar os valores para aplicar a função, digamos assim. O conjunto B é o que a gente chama de contradomínio, que é onde as
esses valores vão ser aplicados. Na verdade, aonde a aplicação desses valores vão morar. Então, quando você pegar x e aplicar, isso agora vai morar aqui no contradomínio, vai morar em B, que é o f de x. Conjunto B, então, é chamado contradomínio e também, muitas vezes, codomínio. São duas terminologias que são sinônimos. Esse termo x, quando tiver o símbolo sozinho, assim, sem uma relação de pertinência, o símbolo sozinho x, nesse contexto, é chamado de variável da função. É uma nomenclatura, às vezes, que é útil. A expressão f de x em cima da variável é chamado de lei de formação. Então, é o que a função faz. O f de x é o que a função faz. Vocês já viram muito isso no cálculo, né? F de x igual a x ao quadrado, f de x igual a exponencial, para quem já estudou cálculo, né? Ou f de x igual a x mais 2, as funções do primeiro grau. Então vocês já viram isso em muitas ocasiões, pelo menos eu acho que a maioria de quem está me assistindo aqui deve ter visto. E aí, para cada A pertencente a A, ou seja, para cada elemento que está no domínio, o elemento f de A, que está em B, que poderia ter colocado, é chamado de imagem de A por F. É como você vai olhar para esse A lá dentro do B, tá? Via a função F. Tudo bem? Então são terminologias clássicas, mas que como a gente está agora no início de tudo, é importante que a gente registre elas para que a gente possa agora usar essas terminologias clássicas sem ter o problema de não tê-las não tê-las definido anteriormente. Tudo bem? E aí, essa primeira proposição para nós é muito importante porque é a proposição que basicamente nos diz como saber se duas funções são iguais de uma maneira mais rápida. Então, basicamente, se eu tiver duas funções entre A e B, ou seja, uma função entre A e B e uma segunda função entre C e D, a gente consegue mostrar que f é igual a g se somente se o A é igual a C, ou seja, o domínio de f é igual ao domínio de g, o B tem que ser igual a D, ou seja, o contradomínio de B tem que ser igual ao contradomínio, o contradomínio de f tem que ser igual ao contradomínio de g, e elas têm que ter a mesma lei de formação. Ou seja, o f de x, que é o termo que é proveniente da relação que define essa função, tem que ser igual ao g de x para todo x pertencente ao A. Tá? Então é basicamente assim que nós vamos verificar que duas funções são iguais. Se você pegar duas funções, verificar que elas são iguais é você olhar. Elas têm o mesmo domínio? Tem chance ainda de ser igual. Se não tiver, já era, já não são iguais. Elas têm o mesmo contradomínio? Se tiver, tem uma chance de ser igual. Se essas duas coisas forem satisfeitas, aí você vai testar se a lei de formação é a mesma. Tá? Então vamos demonstrar esse resultado. Antes de ir para qualquer implicação específica, vamos colocar alguns ingredientes aqui que possam servir tanto para ida quanto para a volta. Porque como f é uma função, então, assim, por hipótese, existe então R contido no A cartesiano B, existem, né? E um S contido em C cartesiano D, tais que, a gente já viu, pelo menos por definição, né? A função f, já que é uma função entre A e B, então f é dessa forma, é um par ordenado entre esse par ordenado e a relação R, e o G é um par ordenado entre C e D e essa relação S e mais, né? Também, nós já vimos anteriormente, usando isso que nós fizemos aqui do lado, a gente consegue conectar essas relações com suas leis de formações. Então R, por exemplo, é o conjunto formado por XY em A cartesiano B, para os quais o Y é f de x. Então a gente consegue caracterizar a relação dessa forma. E o S, isso aqui vai ser muito útil. É o XY pertencente ao CD, para os quais o Y é g de x. Tudo bem? Então com esses ingredientes em mãos, a gente consegue provar direitinho essa afirmação. Vamos lá. Ó. Agora eu vou supor que f é igual a g, né? Suponha então que f seja igual a g. Então, quando eu digo que f é igual a g, assim, fundamentalmente, o que é f? Fundamentalmente, f é isso daqui, ó. É o par ordenado AB, par ordenado com R. Isso é f. E eu estou dizendo que isso é igual ao quê? G, se você me perguntar o que é G, G é isso daqui, ó. Essa é a resposta dessa pergunta. É esse par ordenado de CD, que é um par ordenado com S. Certo? Então, é isso que responde essa pergunta, o que é. Agora, a gente já viu, aqui a gente vai usar um resultado que nós já provamos. Quando eu tenho dois pares ordenados, é porque as suas coordenadas correspondentes são iguais. Então, aqui eu tenho a primeira coordenada
e a coordenada correspondente aqui é essa. Então, pelo que nós vimos, essa coordenada tem que ser igual a essa. E a segunda coordenada, que é essa daqui, tem que ser igual a isso. Então, o R tem que ser igual a S. Tá? Agora, disso segue o quê? Ó? De novo, eu aplico esse mesmo resultado nesse par ordenado aqui agora. O A tem que ser igual a C, de graça a gente ganha, né? O A é igual a C e o B é igual a D. E o R é igual a S. Então, assim, já temos duas coisas que a gente queria. Essas aqui já são duas coisas que a gente precisava para provar essa implicação. Basta mostrar agora que f de x é igual a g de x para todo x em A, que é a mesma coisa que o C. Isso vai seguir exatamente dessa igualdade. Ó. Vamos provar a última coisa. Vamos pegar um x qualquer. Dado um x pertencente a A, observe o seguinte, ó. Segue, então, pela definição da notação f de x, que x f de x pertence a R, certo? Agora, R e S são iguais, então, pelo axioma da extensionalidade, é porque R e S contêm os mesmos elementos, então x f de x tem que pertencer ao S. Agora, olha só como é que o S pode ser descrito. Ele pode ser escrito, então, na forma... Eu vou usar uma outra letra, eu vou escrever assim, ó. Então, assim, vão existir x' pertencentes a C, que é igual a A, e vão existir também um y' pertencente ao D, que é igual a B, com y' igual a g de x', certo? É isso que é essa que é a sentença que define esse conjunto por abstração, que eu esqueci de fechar as chaves, não vai compilar, né? Com isso acontecendo, e o xf de x tem que ser igual a o x', y'. Só que o x', y' é o quê? É x', g de x'. Tudo bem? Então, de novo, agora você vai aplicar a mesma coisa, o mesmo resultado de pares ordenados que são iguais. Isso implica que o x é igual a x' e que o f de x é igual ao g do x'. Agora, o x não é igual ao x', então o f de x, se o x é igual a x', o g do x é igual ao g do x', né? Então isso aqui é o próprio g de x. E a gente provou então. Pegamos um x qualquer em A e mostramos que f de x é igual a g de x. Tudo bem? Então isso prova a ida. Então a ida foi provada. Então se duas funções forem iguais, vale isso tudo aqui. Ó. Elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação. Foi exatamente por isso que a gente definiu função dessa forma, tá? Não foi à toa. Como esse par ordenado de um par ordenado com uma relação entre os conjuntos que formam o primeiro par ordenado. Para a volta agora, que é basicamente o que a gente vai mais usar, a gente vai muito verificar que duas funções são iguais, verificando essas três condições. Em geral, essas duas já vão ser praticamente dadas. Dificilmente você vai verificar que os domínios são iguais e que os contradomínios são iguais. Pode acontecer, mas é mais raro. Em geral, a gente já vai ter isso de cara, essas duas primeiras condições, e aí nós vamos verificar que essa terceira acontece. Então agora a hipótese mudou. Nós vamos supor então, suponha que A seja igual a C, B seja igual a D, e f de x seja igual a g de x para todo x pertencente a A. Agora a coisa muda, eu quero mostrar que o f é igual a g. Então eu quero mostrar que esse par ordenado é igual a esse. Olha só, essas duas primeiras igualdades já me dizem respeito, já me ajudam a provar isso aqui, ó, que o AB é igual a CD. Nós já temos isso. Só que eu preciso provar isso. Ó. Isso aqui, ok. Isso aqui, ó, que a gente precisa verificar. A gente tem que verificar isso. Para que isso daqui seja verdade, o que está faltando? Uma coisa que implica nisso, juntando com isso daqui, é mostrar que o R é igual a S. Essa é a pergunta. Isso é o que falta ser demonstrado. Porque essa primeira parte aqui na igualdade das coordenadas correspondentes a gente já tem direto. E aí essa igualdade entre as relações me será dada a partir dessa igualdade da lei de formação. Vai ser bem tranquilo. Então você pode provar primeiro que o R está contido em S. Aliás, vamos tentar fazer isso direto. Quer ver? O que significa? Vamos ver. Se não der, a gente faz um por um. Talvez dá para criar uma equivalência aqui. Ó. O que significa dizer... Acho que dá para fazer direto. Quer ver? Ó? Além disso, para todo xy em AB, temos isso daqui. Ó. Dizer que o xy pertence ao R, nós vimos que é equivalente a dizer que o y é igual a f de x e é direto.
É direto. Agora, como f de x é igual a g de x para todo x em A, ó, e esse x que está variando aqui está em A, porque o x está variando em A e o y está variando em B, a dizer que o y é f de x é equivalente a dizer que o y é g de x. Agora, isso daqui, pelo que nós provamos lateralmente aqui, é exatamente dizer que o elemento xy pertence a S. Então acabou, pessoal. Isso daqui então nos dá logo o R é igual a S, e daí já tínhamos, né, que o AB é igual a CD, então isso daqui acontece, ó, AB R é igual a CD S, e portanto, pela definição que nós demos, isso aqui foi definido como F, isso aqui foi definido como G, e conseguimos a igualdade desejada. Tá? Então, daqui para frente é assim que nós vamos provar quase sempre que duas funções são iguais. Olhando para ver, percebendo se elas têm o mesmo domínio, se elas têm o mesmo contradomínio e principalmente verificando que elas têm a mesma lei de formação. Vamos ao primeiro exemplo de função, a famosa função preguiçosa. Vamos supor que a gente tem um conjunto, é a função identidade, seja um conjunto. A gente vai definir a função que não faz nada. É a função que associa cada elemento do A ele mesmo. Então a gente só tem que definir essa relação primeiro. Né? Vamos definir essa relação aqui, ó. Defina R. Eu não precisa dessa vírgula aqui não. Defina R assim, ó, como sendo xy pertencente a A, cartesiano A. Essa função vai ser de A em A, tá? Então isso aqui, a relação tem que ser um subconjunto do cartesiano de A com ele mesmo. Tal que o y é igual a x. Isso aqui é a chamada diagonal do conjunto A. Tudo bem? Bom, isso aqui está bem definido pelo axioma. Você pode usar o axioma da compreensão aqui para ver isso aqui como algo bem definido. São os pares ordenados cujas coordenadas são iguais. Basicamente é isso. E aí isso satisfaz a propriedade de ser a propriedade que uma relação tem que satisfazer para que ela seja parte de uma função. De fato, para todo x pertencente a A, se você tomar f de x, eu vou evitar essa anotação. Ó. De fato, x em A é o único elemento de A tal que o x pertence a R. Tudo bem? É o único, porque olha só, ele existe, certo? O próprio x, o xx está em R, certo? Porque ó, x é igual a x. E o xx está no A cartesiano A. Além disso, se tiver um x pertencente a R, dizer que um elemento desse está em R é dizer que a segunda coordenada é igual à primeira, né? Então o x' vai ser igual a x. Então, de fato, x é o único elemento de A para o qual o x pertence a R. É imediato. Tá bom? Então aí, nesse caso, então logo isso daqui é uma função. E aí eu vou chamar isso assim, ó. Identidade, esse ID que é de identidade. Qual vai ser a função? Vai ser essa função aqui. Deixa eu chamar isso aqui de I, ó, em vez de R. Vou chamar isso de IA. Essa relação específica. IA. Então, o produto cartesiano de A com A e essa relação, que é uma relação de identificação, ou seja, quando os caras são idênticos. Isso daqui é a função identidade. Aliás, eu vou escrever melhor. Isso aqui é uma função. Tá? Isso aqui, eu não estou concluindo que isso é a função identidade, não. Isso é uma função. E aí, isso sendo uma função, essa função específica, por definição, é chamada, aí é uma definição, função identidade de A. Tudo bem? E aí ela é classicamente denotada assim, ó, daquela forma clássica. Aqui está o domínio, aqui está o contradomínio. Então ela pega um x. Qual é a lei de formação dela? Qual é o único... O f de x aqui é o quê? Ó? Qual foi o elemento que apareceu do lado direito aqui que está relacionado ao x? É o próprio x, né? Então isso aqui, ela leva o x no próprio x. Por isso que é a função identidade. Essa função não faz absolutamente nada. Tá? E ela é muito importante. Apesar dela não fazer muita coisa, mas para o estudo de funções, estudo da teoria de conjuntos, em toda a matemática, essa função ela cumpre um papel muito importante em cada área onde ela atua. Função constante é um tipo de função importante também. Então temos aqui A e B conjuntos. E aí, pessoal, eu vou fixar um elemento de B.
Fixado esse elemento de B, eu vou definir uma relação que é a seguinte, ó. Defina, eu vou chamar aqui de RB só para dizer que está em termos disso, tá? Então tem que ser uma relação, tem que ser um subconjunto do cartesiano de A com B. Eu quero definir a função que leva todo mundo do A nesse B fixado. Então basicamente é fazer isso daqui, ó. XY, usando o axioma da compreensão, eu vou pegar todos os elementos que estão no produto cartesiano, para os quais o y é igual a B. Certo? Essa igualdade que vai definir a imagem da função, né? Em cada elemento. E aqui eu vou pegar, ó, independente do x, o y vai ser esse mesmo b a vida inteira. Certo? E aí é claro que isso satisfaz a propriedade para que uma relação possa ser parte de uma função. De fato, para todo x pertencente a A, b pertencente a B é o único elemento de B, tal que o xb pertence a essa relação, RB. Tudo bem? É o único elemento. Então, ele é de fato, ó, o XB pertence ao RB? Pertence. Tá aqui, ó. Ele satisfaz essa condição. O XB está em A cartesiano B e o B é igual a B. Então, isso está aqui no RB. E é o único. Se tiver um outro B', ó, se o XB' pertence ao RB, é porque o B', isso aqui vai ter que implicar que a segunda coordenada, que é o B', tem que ser o B. Então ele é único, porque eu peguei um outro cara qualquer satisfazendo isso e acabei mostrando que esse cara qualquer não é tão qualquer assim não, ele tem que ser o próprio B mesmo. Tá? Então isso aqui dá conta de mostrar a unicidade. São coisas bem fáceis, né? Se você quiser escrever essas partezinhas com detalhes, eu até aconselho. Você nunca fez isso. É razoável que você faça. Bem, então, se essa condição é satisfeita, então a conclusão que a gente tem é que isso daqui, ó, aí aqui não tem um nome especial não, então vou chamar de FB, mas é uma notação, não é muito universal não. Eu vou pegar então aqui o domínio contra o domínio, vou colocar aqui como par ordenado e vou colocar essa relação. Isso daqui então é uma função, por definição de função, e aí ela é chamada função constante. Que ela associa todo mundo ao mesmo cara fixado. Função constante em B, por exemplo. Aí uma notação padrão dela, nesse caso, se a gente fosse usar aquela notação, ela basicamente faz isso, né? FB, se você colocar todas as informações dela aqui na jogada, ela pega todos os elementos do A e leva no mesmo B. Tá? Esse B aqui, lembrando que ele está fixado. Tudo bem? Então essa é a função constante. A restrição de uma função, ó. Isso aqui é legal. Vamos supor então que isso daqui seja uma função. Vou usar outras letras agora, sejam x e y conjuntos, só em nome da psicologia. Sejam x e y conjuntos, f de x em y uma função, f de x em y uma função, e A um subconjunto de x. A gente quer definir o que seria a restrição dessa função a esse subconjunto A, que é basicamente restringir o domínio. Isso aqui é bem tranquilo e é muito útil muitas vezes. Basicamente o que a gente tem que fazer é restringir na relação. Então, por definição, existe um R, vamos definir essa coisinha, né? Então existe um R subconjunto do A cartesiano B, ou seja, a relação, né, que define essa função, tal que o R, aqui é x cartesiano Y, porque eu mudei a notação, né? Então x cartesiano Y, tal que a função f é isso daqui, né? O xy e R aqui. Então, tudo que a gente vai fazer, aqui restrição diz respeito a restringir o domínio, tá? Não é uma restrição no contra-domínio. Tem como fazer essa restrição também, mas a gente vai deixar mais pra frente quando a gente falar de imagem, de função e coisas desse tipo. Então, tal que f é essa coisa. A escrita dela como função é isso. Beleza? Aí o que você vai fazer? Aí você vai considerar, então, você pega o axioma da compreensão para definir o que vai ser isso daqui, ó. A gente vai chamar o que é a restrição de f em A. Eu vou definir, então, defina, usando uma notação sugestiva, a restrição dessa relação ao A. Isso aqui vai ser o quê? Ó? Vai ser formado pelos elementos x e y que estão no A cartesiano Y, certo? A cartesiano Y, ou seja, como o A está contido em x, o A cartesiano Y está contido no x cartesiano Y. Tá? Então posso falar do axioma da compreensão restrito a esse conjunto aqui. Tais
então eu restringi só essa parte, tá vendo? O x aqui eu restringi ao A. Tais que o y é f de x. A lei de formação vai ser a mesma. A lei de formação vai ser a mesma. E aí, isso daqui satisfaz a condição para que depois isso gere uma função. Olha só, a gente tem que provar que isso acontece, né? Que para todo x agora em A, que eu quero definir essa função com domínio A. Para todo x em A, vamos ver se isso é verdade. Para todo x em A, existe um único y pertencente ao y, tal que o xy pertence ao R restrito ao A. De fato, ó, o que acontece? De fato, seja x pertencente a A. Vamos provar a existência desse y e a sua unicidade. Então, existência. É bem fácil, tá? Eu estou indo nos detalhes aqui só para a gente treinar um pouquinho. A existência. Então, como x pertence ao A e eu sei que R é uma relação que define uma função, então eu sei que essa R, como define a função f, satisfaz essa propriedade para a função f. Então, existe, vou escrever assim, ó, como f é função, como f, a, b, ao vício, f igual a xy, r é função, e o x pertencente a implica que o x pertence a x, porque o a está contido em x. Então, como isso acontece? E o x pertence a x, então existe um y, vamos dizer assim, existe um y pertencente a um único, na verdade, né? Mas essa unicidade a gente usa depois. Um único y pertencente a y, tal que o xy pertence a R. Certo? Agora, dizer que o xy pertence a R, ou seja, lembra lá do primeiro resultado do lateral que nós provamos hoje. Isso quer dizer que o y é igual a f de x, já que R é a relação que define a função f. Certo? Agora, esse x está em A, né? Esse x está em A. O x está em A, então o xy, então, pertence ao A cartesiano y e é verdade que o y é igual a f de x. Então, é verdade que isso daqui acontece. Então, pela definição da restrição de R ao A, olha aqui, ó, ele satisfaz essa condição. Ele está no cartesiano de A com Y e vale essa igualdade. Então, o XY está na restrição da relação R ao A. Então, a existência foi a unicidade do Y. Então, se você pegar agora um outro Y', seja Y' pertencente a Y, tal que o XY' pertence a... Aqui eu vou colocar um único logo, tá? Existe um único... Que eu vou usar essa unicidade aqui. Existe um único Y pertencente a Y, tal que o XY pertence a R. Isso é verdade. Eu vou usar essa unicidade aqui agora. Aí, para mostrar a unicidade na restrição, pegando o Y' e Y, tal que o XY' pertence ao R restrito a A, segue então... Segue que o y' é igual ao f de x, o que implica que o xy' pertence ao R. E aí agora a gente usa essa unicidade. O y é o único com essa propriedade. Então logo, a unicidade de y garante que y é igual a y'. Certo? Isso encerra a demonstração que vale essa propriedade, que é justamente agora o que me permite dizer então, já que vale essa propriedade... Isso daqui, ó, que eu vou definir f que se lê f restrita ao A, que eu vou definir assim, ó, como o par AY, e aqui a restrição da relação que define a f ao A. Isso daqui é uma função. Tá? Então, provamos que isso é uma função e ela recebe um nome. O nome que essa função recebe é restrição da função f a o subconjunto A. Tá? Então essa é uma notação especial. E aí, em termos explícitos, ela ficaria assim, ó, f de A restrito a A, então restringir no domínio, pega o x, a lei de formação é a mesma, e leva em f de x. Tá? Da forma como foi definida, o que é o f de A restrito ao A? Isso aqui é satisfeito, né? F restrito ao A de x é exatamente f de x. Olha aqui, ó. É esse elemento que vai determinar, olha aqui, ó, o f de x aqui. Certo? É essa expressão
que é justamente o que é essa função induzida por essa relação, assume no valor x. Tá? Então, isso vai acontecer. É só você pensar, por exemplo, por que isso daqui é verdade se você quiser detalhar ao máximo. De fato, ó, se você pega um x pertencente ao A qualquer, isso vai implicar, por exemplo, que o x, por definição dessa notação, f de A, ou seja, a imagem desse cara em x, é o único cara de y que faz isso daqui acontecer. Ó. Agora, isso aqui ser satisfeito significa dizer que essa segunda coordenada está em função da primeira pela f. Então isso quer dizer que essa segunda coordenada é a função f aplicada na primeira. Olha aqui o conjunto. O R restrito ao A. Cadê? Olha aqui. Ó. São os pares ordenados dessa forma, onde a segunda coordenada está em função da primeira pela função f. É o que está acontecendo aqui. Então, já que isso aqui pertence a esse conjunto, que é descrito dessa forma, a segunda coordenada está em função da primeira pela função f. Então, vale essa igualdade. Ou seja, a lei de formação é a mesma. A gente pode dizer isso. A lei de formação é a mesma. O que muda é só o domínio. Tá? Então, assim, a restrição, em geral, não é igual à função toda. Porque você pode potencialmente mudar o domínio. É claro que isso daqui vai acontecer, né? Um bom exercício vocês provarem isso. F restrito a é igual a f, façam como exercício. A restrição resulta na função se você não restringiu de verdade o domínio. Tá? Então, somente se o A é igual a x. Tá bom? Então, é um exercício simples provar isso daqui. A é igual a x e somente se você restringe ao domínio todo, você não restringiu. Tá? Então, é a mesma função. Se você restringe efetivamente, aí muda a função. Porque você mudou o domínio dela. Tudo bem? Isso pode afetar algumas características dessa função, como nós vamos ver lá na frente. Por isso que é interessante que mudou o domínio, você dizer que muda a função mesmo. Por mais que a lei de formação seja diferente, mas ao restringir você pode perder algumas propriedades que a função original tem. Ou ganhar algumas que a original não tem. Isso pode acontecer também. Tá? Mas a gente vai ver isso com mais detalhes mais à frente. E aí nessa proposição, é uma proposição barra definição. A gente vai ver que é possível falar da composição de duas funções, formalmente. Então, em termos de... É bom, a gente sempre gosta de ilustrar por meio de diagramas, quando você trabalha com funções. Por exemplo, você pode... uma função denotada dessa forma, é muito comum a gente ilustrar, em termos de diagrama, assim, ó, você coloca o A, B e a função f aqui em cima. E aí você tem de B para C, então você conecta os elementos de A a B por F e conecta os elementos de B a C por G. Então dá para pensar na operação ou na função que é feita quando você sai do A e vai para o C por meio dessas duas funções, que é o que a gente vai chamar de composição das funções. Que para quem já estudou cálculo, por exemplo, é nesse contexto de regra da cadeia, aparece muito. Então aqui agora nós estamos com ferramentas suficientes para falar sobre essa composição de maneira 100% fundamentada dentro da teoria de conjuntos que a gente está construindo. Então, basicamente, ela faz o seguinte, ó, ela pega um x aqui, aí leva no f de x, e aí esse f de x é levado pela g aqui, ó, em g no f de x. Então a gente está tentando pensar na função que faz esse papel de uma vez, que pega o x e leva aqui, no g do f de x. Essa vai ser a composta. Tá? Então, a gente vai mostrar que existe uma única função g bola f de a em c, tal que g bola f de x é igual a g de f de x. A unicidade é imediata, assim, porque quando eu digo que existe uma única função nesse formato, eu estou dizendo o seguinte, olha, existe uma única função com domínio A e contra domínio C, com essa lei de formação. A unicidade a gente não precisa provar porque, assim, é imediato pela primeira proposição que nós provamos hoje. Tá? Por essa proposição aqui, ó. Nós já vimos que ter o mesmo domínio, ter o mesmo contradomínio e a mesma lei de formação já dão a unicidade da função. Tá? Então não tem que fazer isso de novo. A gente só precisa provar a existência dessa função. A unicidade, se você tem uma outra função que também tem domínio A e contradomínio C, com essa lei de formação, então ela vai ter a mesma, ela vai cumprir aquelas três condições para que essa função H, digamos assim, seja igual a essa que eu chamei de G bola F. Então a unicidade já vai estar provada, tá? É muito fácil. É imediato, na verdade. É imediato. Então a gente só tem que provar a existência. Então como é que eu defino essa função formalmente? A ideia é a seguinte, ó, a gente pode definir uma relação que vai nos dar essa função. Ó. Justamente por isso daqui. Eu quero que seja uma função de A em C, né? Então defina R. Defina R como sendo
o conjunto formado pelos pares ordenados x, y em A cartesiano C, ou seja, domínio com contradomínio, aonde o y é exatamente isso, ó. Se o x está em A, eu tenho definido o que é o f de x, certo? Essa relação que define o R. Aí o S aqui, eu vou colocar a relação que define a G. E aí eu vou definir esse conjunto aqui, ó. T como sendo os elementos x e y pertencentes a A cartesiano C, para os quais o y vamos lá, ó. Era o que eu estava querendo dizer antes. F de x, se o x está em A, o elemento f de x em B está definido. Ele é o único elemento tal que o x, fx está em R, já que R aqui é a relação associada à função f, né? Aqui acho que é importante escrever assim também, né? Onde f, para sermos formais, onde f é a função descrita pela relação R e g é a função descrita pela relação S. Isso, agora está 100%. Que a gente pode usar o que nós construímos até agora. Então, o f de x é o único elemento de B, tal que o xf de x está nessa relação R. E aí, o g do f de x é o único elemento de C, tal que o f de x, g de f de x, está nesse conjunto S, que é a relação que define G. Então, é assim que eu vou definir a relação T, que agora eu vou mostrar então, que isso daqui, ó, que essa condição aqui é satisfeita, para que isso daqui seja uma relação que define uma função de A em C, e aí essa função vai ser exatamente o que nós vamos chamar de composição. A gente tem que provar isso. Para todo x em A, existe um único y pertencente a C, tal que o xy pertence a T. Essa vai ser a relação associada à composição. Olha aqui, o g do f de x, né? Esse cara que aparece à direita, depois que eu provo que isso é uma relação que satisfaz a principal propriedade, é esse lado direito aqui que é o que a gente chama de lei de formação da função. Então isso daqui, a existência, vamos lá, existência do y. Então como é que a gente faz aqui, ó? Como o x pertence a A, eu vou usar outros símbolos agora, tá? Então existe um único y1 pertencente a B, tal que o x y1 pertence à relação R. Isso. E é claro que esse y1 então recebe, aliás, pelo fato dele pertencer a R, isso aqui acontece, né? Assim, o y1 está em função de x pela função f. Isso aqui segue pela descrição que a gente pode dar para o R, né? Lembra que R é aquele conjunto x, y em AB, tal que o y é f de x, então aqui eu estou aplicando isso para o y1. E ele é o único satisfazendo essa propriedade. É o único cara, para esse x, ele é o único cara de B satisfazendo isso. Esse x em A eu tenho que tomar aqui fora, senão o algoritmo não roda. Seja x pertencente a qualquer. Aí a existência é em termos desse x, né? E a unicidade também. Beleza. Agora, esse y1, ele está em B, né? Então, olha só, como o y1 está em B, eu aplico o que eu sei da relação S em termos da função G. Como o y1 pertence a B, então existe, agora eu vou chamar de y log, eu acho, um único y pertencente a C, que é o cara, eu tenho que achar em C, né? Então existe um único y pertencente a C, tal que o y1 pertence à relação S, certo? E aí isso aqui me diz, como o cara está em S, pelo primeiro resultado que nós vimos hoje, como S é a relação que define a função G, então o y está em função do y1 pela função G, certo? Agora, o y1 não é igual a f de x, então esse y aqui, ó, é G, o y1 sendo f de x, então isso é o G do f de x. Então a existência a gente provou. Existe um y pertencente a C, aqui, ó, existe. Essa unicidade diz respeito a isso daqui, tá? Mas de fato existe um y em C, onde o y é G de f de x. Tá bom? Aí as unicidades agora, essas duas unicidades a gente vai usar para mostrar a unicidade desse y, tal que isso daqui acontece.
Tá bom? Então vamos lá na unicidade. Unicidade de y. Unicidade com relação a quê? Tal que isso daqui acontece para o x. Unicidade de y. Então, se você admitir, suponha que y' em C satisfaça x, y' pertencente a t. Aí eu vou usar essa unicidade vermelha, olha só. Tá, só tem um detalhe aqui, né? Isso daqui, então, dizer que o y é igual a g de f de x, faltou um passo, né? Isso aqui implica, de fato, que o xy pertence a t. Faltou isso, porque é isso que eu quero provar, a unicidade com relação a isso. Nesse momento fundamental da coisa. Então é isso que eu quero provar. Provamos, né? A existência, ó. Existe um y em C tal que o xy pertence a t. Agora eu tenho que mostrar que isso é único. Então eu tenho que supor que existe um y' em C satisfazendo essa mesma coisa e a gente tem que provar que esse y' é igual a esse y que a gente encontrou aqui atrás, certo? Quando eu digo que o xy' pertence a t, a gente está dizendo isso daqui, ó. Qual é a definição de t? É essa, né? Então, pela definição de t, o y' é igual ao g do f de x. Só que quem que é o f de x? É o y1, tá vendo? Esse y1 aqui, que a gente pode chamar de f de x, ele satisfaz isso, ó. Y' é igual a g de y1. Isso implica, necessariamente, então, que o y1, y' pertence ao s, a relação s que define a função g. Agora, aqui a gente vai usar a unicidade desse y que nós conseguimos. Olha, para esse y1, existe um único y em C satisfazendo essa propriedade. Então o y satisfaz isso e o y' também. Então o y' é igual a y. Então, pela unicidade de y satisfazendo a propriedade y1, y pertence a S, então o y é o único que satisfaz isso. É o único cara em C, a unicidade do y pertencente a C satisfazendo essa propriedade, segue que o y' tem que ser igual a y. Tá? Então isso fecha a unicidade, então fecha a demonstração de que essa propriedade, que é a principal propriedade para que uma relação induza uma função, seja satisfeita. Então nós vamos definir, então defina, agora é a composição. Então, aliás, primeiro, né, a conclusão primeira é essa coisa aqui, ó, que eu estou definindo como sendo par ordenado entre A e C, e essa relação T, isso é uma função de A em C, chamada, né, agora sim, dá um nome para ela, chamada composição de F com G. Ou de G com F, aí é mais razoável falar composição de F com G, porque primeiro se aplica a F e depois se aplica ao G. Só que quando você lê da esquerda para a direita, você acaba falando que é a composição de G com F. Então, por isso que você tem duas boas justificativas para ambas as terminologias. Mas isso daqui não vai afetar a essência dessa função, não. E aí, ela tem essa cara, então, né? Essa função, então, pela notação que nós definimos, ela tem domínio A contra domínio C, e a lei de formação dela, quando você olha para a relação que a define, esse lado direito aqui é exatamente a função que pega x e leva em g do f do x. E aí, como corolário do que nós vimos anteriormente, as funções de identidade funcionam como uma espécie de elemento neutro. Quando você compõe com a identidade do lado certo, não acontece nada. E como é que você prova isso? Olha, como é que você prova que essas duas funções são iguais? Primeiro é você analisar a natureza delas. Ó. A função f sai de A em B. A função identidade de B é de B em B, certo? E aí a composta da identidade com f, como é que acontece? Olha, f sai de A para B, então o domínio é A, e depois vai para B e B vai para B. Então o contradomínio é B. Então olha só, imediatamente você já tem que essa função e essa tem o mesmo domínio e o mesmo contradomínio. Então, pelo que nós vimos hoje, para eu determinar a igualdade entre elas, basta eu verificar que elas têm a mesma lei de formação. E isso vai ser muito fácil, porque olha só, quando eu pego para todo x pertencente ao A, que é o domínio em comum delas, o que é a identidade do conjunto B
composto com f em x, por definição dessa função que nós vimos anteriormente, ela faz isso. Ela aplica a função identidade na imagem de x por f. Agora, esse cara que está em B, a função identidade não faz nada. Ela vai pegar esse cara e levar nele mesmo. Mas essa igualdade, para todo x pertencente a, essa função em x é igual a essa em x. Então isso daqui está dizendo que aquela terceira condição é satisfeita. Essas duas funções têm a mesma lei de formação. Então você vai concluir, por aquela proposição, que a identidade de B composto com f é igual à própria função f. Aí esse item B é absolutamente análogo. Tá? Eu vou deixar como exercício para vocês escreverem também. Mas é muito análogo. Se você pegar o f e compor com a identidade do A, é porque você trocou aqui a ordem, né? Quando você compôs à direita, primeiro sai do A, ó. Então aqui, ó, a identidade do A para o A, sai do A e vai para o A, e depois o F leva de A em B. Então quando você olha para o F composto com a identidade de A, isso sai do A, vai para o A, e depois o F leva do A para o B. Então, novamente, ó, quando você compara F com isso, mesmo domínio, mesmo contradomínio, e o que você vai fazer é mostrar que esses caras têm a mesma lei de formação, mas vai ser imediato, porque o F composto com a identidade num X é o F da identidade A em X, esses X estão em A. Agora, ali dentro do parênteses vai ser o próprio X. Então vai ficar essa coisa aplicada em X igual a F de X. Escrevam, eu vou deixar para vocês escreverem, mas eu acabei de narrar a demonstração. Então é só, se você não conseguir fazer, é só voltar no vídeo e transcrever o que eu falei que vai dar tudo certo. Tá bom? Então essa é uma propriedade que as funções de identidade têm com relação à composição. Elas não alteram a função que você está compondo. Mais uma propriedade, que é chamada de associatividade da composição de funções, que é o seguinte, pessoal. Quando eu olho, um desenho aqui vai ajudar a ilustrar o que está acontecendo. Ó. Aqui eu tenho a função f, certo? Aqui eu tenho a função que sai de B para C, que é g. Certo? E aqui eu tenho a função h, que sai de C para D. Aí, olha só, algumas coisas podem acontecer. Pelo menos a composição de duas funções a gente já sabe como fazer, né? Por exemplo, aqui eu tenho a função g bola f. Tudo bem? E aí, olha só, aqui eu tenho g bola f e eu posso pensar na h composta com g bola f. Certo? Então aqui eu vou ter, olhando dessa forma, a função h composto com a função g bola f. Agora a gente pode fazer um outro caminho. Olha só o que pode acontecer também. Eu vou até... Deixa eu pintar isso aqui de uma cor diferente da que eu vou fazer ali em cima. Ó. Vamos deixar esse caminho aqui, o caminho rosa. Agora, a gente pode pensar primeiro nessa função aqui, ó. Eu posso pensar primeiro na função g bola h, certo? E aí compor essa função g bola h com... Opa, aqui é h bola g, né? Tem a ordem é importante. Aqui é h bola g. Tudo bem? Porque o g vem primeiro. Então o g vem primeiro, mas ele vem primeiro da direita para a esquerda, porque é ele que eu vou aplicar primeiro. Então, olha só, eu tenho aqui o h bola g, que sai do B para o D, e eu tenho o f que vai de A para B. Então a gente pode pensar na função que conecta isso tudo de uma vez. Que pega quem? Que pega o h bola g e depois compõe com f. Isso também dá uma função de A em D. Certo? Então assim, eu tenho uma função de A em D aqui e tenho uma função de A em D aqui. Só que olha só, a filosofia de montagem dessas duas funções, a princípio é diferente. Porque uma usa a composição das duas primeiras com a terceira e a outra usa a primeira e compõe com as duas últimas. Quem garante que isso é igual? Isso é algo que tem que ser verificado. Geralmente, igualdades desse tipo, em que não depende de onde você coloca esse parênteses, quando você tem três coisas, é o que a gente chama de associatividade. Porque se você consegue estabelecer essa igualdade, aí você pode falar, por exemplo, da composição dessas três funções sem risco de ambiguidade. Porque se essas duas coisas não fossem iguais, essa notação poderia ser ambígua, porque ela está dizendo o quê? Ela está dizendo que o H está composto com G e está composto com F. Mas a princípio você compõe só duas funções. Então essa composição de 3 tinha que ser em termos de composição de duas. E isso daqui mostra que você tem duas formas de fazer isso. Você pode compor a primeira com as duas últimas, ou as duas primeiras com a última. Para você falar de uma notação dessa sem ambiguidade,
você tem que verificar que essas duas maneiras de você olhar para uma composição de 3 funções como composição de 2 funções dá a mesma coisa. Então isso fica bem, essa notação fica bem definida. Ela não corre risco de ambiguidade. Então é isso que a gente vai mostrar nesse corolário. Que essa função aqui de cima, aqui do lado esquerdo, é essa função daqui do lado direito. Essa função daqui de baixo é essa função aqui do lado direito. Né? Que essas duas coisas são iguais. É isso que a gente vai mostrar. Esse desenho todo parece que isso é a coisa mais difícil do mundo. Olha, eu juro pra vocês, não vai passar desse quadradinho provar isso. Porque, pela proposição que nós vimos, essas duas funções já têm o mesmo domínio e contradomínio. Olha, o domínio dessa função é o A, e dessa daqui também é. O contradomínio é D, e dessa daqui também é. Então a gente só tem que verificar que elas têm o mesmo, que elas têm a mesma lei de formação. E isso vai ser bem fácil pela definição da composição de funções. Como é que a gente prova a igualdade, então? A gente só tem que pegar um elemento em comum do domínio, aliás, um elemento qualquer do domínio em comum, que é o A, e verificar o seguinte, olha, quando eu pegar H bola G e compor com F e aplicar em X, isso tem que ser a mesma coisa que a função H composta com G bola F em X. Então vamos aplicar a definição dessas coisas. Encarando isso daqui como se fosse uma função só, porque é uma função, né? Isso aqui é a mesma coisa que a função H bola G aplicada no elemento F de X. Certo? Que por sua vez é o que? Essa função H aplicado nessa função G aplicado no F de X. Certo? Agora, se você olhar direitinho, isso que está aqui dentro, ó, isso que está aqui dentro é exatamente por definição isso, ó, G bola F de X. Então é verdade isso daqui, ó. Isso é H de G bola F de X. Certo? E por definição, isso daqui é a composta de H com a função G bola F, tudo isso em X. Então olha só, para todo X em A, essa função tem a mesma imagem que essa, tem a mesma lei de formação. Então acabou, elas são iguais. Tá? Pela proposição que nós provamos hoje, segue a igualdade que a gente queria. O H bola G, muito fácil, né? O H bola G bola F é a mesma coisa que o H bola G bola F. Tudo bem? Então isso encerra a demonstração desse corolário. E aí os dois últimos corolários, se você já viu teoria de categorias na vida, mostram basicamente que está bem definida então a categoria dos conjuntos, onde os objetos são os conjuntos e as setas ou os morfismos são as funções, né? Para que você tenha isso definido como uma categoria, você tem que ter a noção da função identidade. A função identidade tem que funcionar como uma espécie de elemento neutro da composição dos morfismos, nesse caso são as funções. Isso nós verificamos no corolário anterior. E essa lei de composição entre os morfismos, que nesse caso é a composição de funções, precisa ser associativa para cada escolha de 4 caras arbitrários dessa forma, onde se torna possível fazer a composição dos morfismos, que nesse caso são as funções. Então, acabamos de provar que isso daqui, ó, em geral é chamado de set, maiúsculo assim, é uma categoria com objetos dados pelos conjuntos e os morfismos dados pelas funções. Mas se você nunca viu isso na sua vida, você não precisa ficar preocupado, desesperado, a gente não vai usar categorias aqui nessa playlist, isso é só uma informação cultural para que desperte a curiosidade de vocês. E aí nós vamos fechar a aula de hoje com o teorema, que é uma consequência do axioma da escolha, que vai ser um teorema fundamental para a gente, tanto aqui na teoria de conjuntos, que a gente vai descrever a partir de agora, como em toda a matemática, a gente usa muito esse teorema, às vezes até sem elaborar ele dessa forma, mas é o que a gente está fazendo é exatamente usar esse resultado, que é a consequência mais importante e, na verdade, o grande motivador do axioma da escolha, que é a existência de uma função escolha para um conjunto não vazio, onde todos os seus elementos são não vazios. Então, que imagine, como todos os conjuntos, né? Mas é bom ter essa filosofia. Aqui é mais importante ter esse adendo na psicologia envolvida. Pense nesse conjunto X como um conjunto de conjuntos, como todo conjunto é na teoria de conjuntos. Só que nesse caso a gente vai supor que cada conjunto dele é não vazio. Tá bom? E aí o que nós vamos fazer é mostrar que existe uma função que seleciona para cada elemento de X um elemento desse conjunto X. Ou seja, aqui eu vou precisar usar os diminutivos. Para cada elemento xzinho, ele não é um conjunto? Então eu vou ter uma função que seleciona um f de x que pertence a x para todo x em x. Tá? Isso aqui parece ser um artifício técnico, e é mesmo,
mas isso tem uma utilidade fenomenal pra gente, fantástica, tá? Então vamos provar esse resultado. A gente quer provar então que existe uma função que sai de x na união dos elementos de x, que é basicamente isso daqui, ó, lembra? Que isso daqui, uma maneira talvez um pouco mais simples de enxergar, é a união de todos os elementos de x, que são conjuntos. Então posso pensar nisso daqui. Então vai ter uma função f mesmo, que para cada x aqui, a sua imagem aqui pertence a x, para todo x. Então é um mecanismo de escolha. Você consegue escolher e você consegue montar uma função que escolhe. Para cada x, um elemento dele. Como uma função. Então a gente vai usar o axioma da escolha, né? O que acontece pelo axioma da escolha? Pelo axioma da escolha, da forma como nós enunciamos ele na segunda aula, existe um conjunto, eu vou chamar de A, tal que a interseção de A com cada elemento de x possui um único elemento. Ou seja, esse conjunto é unitário. Um único elemento para cada x. Ou seja, para cada x no x, esse conjunto A possui um único elemento do x. Então esse conjunto A é formado como? Ele é um conjunto escolha, né? Ele é formado por cada elemento de cada, por uma escolha de cada, por uma escolha de um elemento, um único elemento de cada conjuntinho x nesse conjunto x aonde os x estão, certo? E aí a gente vai dar um nome. Então, já que ele é único, a gente pode associar uma fórmula bem definida a esse cara. A gente vai chamar de φ de x, então, esse único elemento. Tá? Então, para cada x, seja então φ de x o único elemento de A interseção com x. Ou seja, A interseção com x, opa, aqui é x, não é o conjunto que contém x não. A interseção com x é o singleton xx. Para todo x pertencente a x. Então, olha só. Aqui já temos meio caminho andado, né? Porque esse φ de x pertence ao x, né? Já que ele está em A. Então, isso aqui é verdade. Em particular, por essa escrita, esse φ de x pertence ao x para todo x pertencente a x. Porque esse φ de x, ó, ele é o único elemento da interseção de A com x. Certo? Então, sendo o único elemento, em particular, ele é um elemento, então pertence ao x, já que ele está na interseção. Então, φ de x pertence a x para todo x em x. O que a gente vai fazer agora, então? A gente tem que montar uma relação com esses caras. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Defina R da seguinte forma. Ó. Eu quero que seja uma função daqui a aqui. Né? Então, eu tenho que pegar elementos da forma... Eu vou usar outra letra aqui, tá? Não, aqui pode ser x mesmo. X... Vou pegar y. Y pertencentes ao x, cartesiano. Sempre existe cartesiano, né? A união. Eu vou colocar a união sem índices aqui. Tal que, eu vou pegar esse conjunto, tal que o y seja exatamente esse φ de x. Tal que o y é exatamente o φ de x. Tudo bem? Isso está bem definido pelo axioma da compreensão. Uma vez que a fórmula φ de x está bem definida, o elemento, né, φ de x está bem definido, já a unicidade dele me permite falar de uma notação dessa bem definida. Essa unicidade garante isso. Então esse conjunto aqui, definido em cima, compreendido restritamente em cima desse conjunto, eu tenho o conjunto x definido, pelo axioma da união eu tenho esse cara aqui definido, e aí, por uma consequência do axioma da substituição e várias outras coisas, a gente tem um produto cartesiano, de dois conjuntos que estão bem definidos, isso é um conjunto bem definido, e aí eu vou olhar para eu posso olhar para a sentença aberta em duas variáveis que afirma que um certo símbolo y é igual ao φ de um símbolo x. E aí essa sentença eu vou olhar para o conjunto obtido pela compreensão dessa sentença. Ou os elementos que estão nesse par, tais que essa sentença é verdadeira nesses dois elementos. Tudo bem? Não é o axioma da compreensão aplicado. Então isso define um conjunto, isso nos dá um conjunto bem definido. Certo? E aí, a gente só precisa mostrar que esse R, que vai ser uma relação entre x e essa união, satisfaz essa propriedade, né? Para todo x em x nesse caso, existe um único y pertencente à união, tal que
o xy pertence a R. Então, provado isso, a gente vai ter a função definida do jeito que a gente quer. Então, seja x pertencente a x. Vamos para a existência. Bom, eu quero mostrar que existe um y aqui, né, tal que isso daqui acontece. Como o x pertence a x, então o φx, que pertence a x, ele então está aqui, ó. Se o φx pertence ao x, ele está aqui, ó. O φx, então, pertence à união dos x, certo? Porque ele está em um dos elementos que está no x. Certo? Então basta eu tomar, né? Se eu tomar o y como φ de x, acabou. Então, tomando o y igual a φx, isso está aqui, na união do x. E aí, por definição, isso aqui vai acontecer. O xy, então, como eu tomei, né, então é tautológico agora. Como eu tomei o y dessa forma, que está aqui, o xy, que está no x cartesiano, união de x, e satisfaz essa igualdade por definição, então está aqui. Está em R. Agora a gente tem que verificar a unicidade. Esse y que nós tomamos aqui agora. Então vamos supor que exista um y' pertencente à união de x, tal que o xy' pertença a R. A gente tem que mostrar que o y é f de x, né? Tá, o que significa dizer que o xy' pertence ao R? Aí acabou, né? Já tá bom, é imediato agora. Porque dizer que o y' pertence ao R é dizer isso daqui, ó. É dizer que o y' é φ de x, só que o y foi definido dessa forma, né? A própria fórmula que define o y já dá a unicidade dele. Então, bem razoável. Então, logo o y' é igual a φ de x, que em particular então nos dá que o y é igual a y', certo? Já que o y foi definido como φ de x. Então, a unicidade acabou. Então, qual vai ser a função f agora? Basta você tomar f assim, então. Tome f como sendo como função, aqui eu coloco o domínio, aqui eu coloco o contradomínio, e aqui eu coloco a relação que vai definir essa função, certo? E aí, isso daqui é uma função de x em união de x, certo? E para cada x, segue que f de x é o quê? Bom, a lei de formação dessa função é só olhar para a relação e olhar para como que a segunda coordenada está em função da primeira, né? É o φ de x. Então, f de x é o φ de x, só que esse φ de x nasceu com a propriedade de pertencer ao x. Então, isso daqui acontece. F de x pertence a x para todo x no x. E fim de papo. Fim de papo. Então, mostramos que existe uma função f de x na união dos conjuntos de x, né, dos elementos de x, com essa propriedade. O f do x pertence ao x para todo x no x. Certo? Foi isso que a gente conseguiu. E isso vai ser muito importante. Isso é muito importante em praticamente todas as áreas da matemática que a gente trabalha. Então, quando você assume o axioma da escolha, você já ganha de graça a função escolha. E muitas vezes o axioma da escolha, inclusive, é até enunciado dessa forma. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que todos tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.